mas vamos dar início, eu e o Murilo aqui, para algumas provocações iniciais. Eu queria me dirigir, principalmente ao Carlos Afonso Souza agora. Carlos, se você pudesse nos colocar um componente que eu acho que a todos inquietam em relação à inteligência artificial, que é esse ponto da invasão de privacidade. A gente tem hoje uma LGPD, uma Lei Geral de Proteção de Dados, e que, evidentemente, precisa ser considerada no momento em que há um avanço de uma tecnologia como essa. E eu gostaria de ouvir de você como regular e como organizar a inteligência artificial à luz do que a LGPD hoje estabelece no nosso país, por favor. Maravilha, Carlos. Obrigado pela pergunta, e ela é muito desafiadora, em especial pela nossa pressão por 15 minutos. Mas muito rapidinho, só para colocar todos na mesma página. O Brasil aprovou uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em 2018, e a partir dessa lei foi constituída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que supervisiona o tratamento de dados pessoais no Brasil e a aplicação dessa lei. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, é claro que, debaixo da construção de aplicações de IA, nós temos vários elementos. Poder computacional, acesso à fonte de energia, mas também acesso a dados. E a gente está muito acostumado, inclusive, a falar que os dados são o novo petróleo, né? Data is the new oil. Mas quando a gente fala sobre analogias no campo da tecnologia, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque quando a gente diz que dados são o novo petróleo, a gente pode carregar um monte de coisas juntos nessa analogia, que, enfim, claro que dados têm diferenças importantes com relação a um recurso como o petróleo. E uma das diferenças que o dado possui é que o dado pode estar sendo, enfim, disponibilizado, compartilhado, processado por diferentes pessoas ao mesmo momento, o mesmo dado pessoal. Então, de certa forma, eu acho que o que a gente deveria aqui olhar com muito cuidado sobre o futuro dessa interface entre dados pessoais e inteligência artificial é entender o seguinte: o Brasil não tem ainda uma cultura de proteção de dados pessoais, como tem a Europa. Eu acho que a situação aqui, o contexto é muito diferente. E, de certa maneira, essa cultura ela vai sendo construída no Brasil aos poucos. E quando a gente fala de inteligência artificial, existe muito receio de que a inteligência artificial vá tratar de maneira intensiva dados pessoais para chegar a resultados que poderiam levar a violações dos nossos dados pessoais de maneira indiscriminada. Eu queria fazer dois alertas com relação a essa conversa muito rápidos. O primeiro é entender que nem todo dado que é tratado para treinamento de inteligência artificial é um dado pessoal. Então, de certa maneira, a gente não está falando aqui de uma situação em que tudo que necessariamente diz respeito à IA necessariamente vai envolver dados pessoais. A gente precisa separar esses dois mundos. E aí digo isso por conta de um segundo alerta. O Brasil, em especial, viveu nos últimos meses uma situação em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais enfim, proibiu de maneira temporária, isso foi suspenso com condições, uma empresa, e aqui em particular, dando o nome, a Meta, de tratar dados pessoais de brasileiros para treinar soluções de inteligência artificial. Essa decisão, inclusive, talvez tenha sido a primeira decisão de mais larga escala da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E eu acho que é uma decisão, concordando ou discordando, mas ela traz algumas reflexões importantes para nós pensarmos para frente. Primeiro ela é uma decisão de uma autoridade de dados pessoais que olha para uma empresa, mas que trata de uma prática, de certa maneira, disseminada no mercado. A Meta não era a única empresa que fazia o uso de dados pessoais para treinamento de aplicações de inteligência artificial. E existe até mesmo o questionamento sobre se nós estamos falando de dados pessoais ou se nós estamos falando ou de dados anonimizados ou de que maneira esses dados são tratados. Então, eu acho que essa decisão é uma decisão um pouquinho mais complexa, mas ela leva, e com isso eu termino, a uma discussão que eu acho que a gente tem que ter muito no radar, que é: qual será a entidade que vai regular, supervisionar, coordenar os esforços sobre inteligência artificial no Brasil? A solução que hoje sai do Legislativo, no PL 2338, dá essa competência à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E
talvez essa seja mesmo a melhor solução. Eu acho que essa é uma discussão em aberto que precisa ser feita. Mas a minha preocupação aqui é que o Brasil, em especial, acabe entrando nas discussões sobre inteligência artificial sempre por essa porta de entrada, que é a porta de entrada dos dados pessoais. Alguma coisa como o cachimbo deixa a boca torta. Então, eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que manter no radar, para que, por um lado, a gente não descure da importante proteção dos dados pessoais, mas, por outro lado, entenda que o futuro da inteligência artificial não se constrói apenas olhando para a proteção de dados pessoais. Existem diversos outros temas, e acho que aqui Breno foi muito feliz em falar sobre uma pluralidade de outros temas jurídicos que vão importar para o futuro de inteligência artificial. Acho que é isso, Carlos. Obrigado, Carlos. Para terminar, eu queria fazer duas perguntas em uma para você e outra para o Tom. Para você, eu queria, para terminar esse assunto da regulação, o que você acha, além do que você já colocou, que observações você teria à discussão que está ocorrendo no Legislativo, quais são os riscos, o que você gostaria de destacar, né? E, já deixando para o Tom, depois, trazer para a gente o que tem na China de tecnologia, de uso de inteligência artificial, além do que você falou, alguns exemplos práticos que eu acho que é sempre interessante para a gente se inspirar, né? Eu vou falar muito rapidinho, porque a resposta do Tom é claramente mais interessante e é a que todo mundo quer ouvir. O que a China está fazendo e o que a gente pode preparar para o futuro. Mas, então, muito rapidamente, a proposta que a gente tem hoje no Congresso olha para uma dinâmica de uma matriz de risco. Quanto mais arriscada for a inteligência artificial, maior é o ônus de produção de relatórios, de técnicas de governança que devem ser desempenhadas pelas empresas. Se, de certa maneira, essa também é a matriz da legislação europeia, me parece, e aí atendendo ao seu pedido, Murilo, que a gente deveria olhar ali com cuidado é como é que a gente faz um ajuste fino para lidar justamente com aquilo que a gente não sabe, que a gente não sabe. E se eu puder fazer aqui um olhar muito específico sobre a legislação europeia, ela foi uma legislação editada sob a sombra da inteligência artificial generativa, do ChatGPT. Aliás, ChatGPT ele é igualmente uma bênção e uma maldição para essa conversa. Ele é uma bênção porque a gente que trabalha com inteligência artificial fala disso há mais de 10 anos e era uma coisa etérea, inteligência artificial. Na hora que o ChatGPT foi lançado, todo mundo sabe do que se está falando quando se fala sobre inteligência artificial, porque o ChatGPT serve como exemplo. Mas ele também é uma maldição, porque o ChatGPT é uma aplicação de inteligência artificial generativa. Ele é apenas uma noz no oceano, uma pecinha do quebra-cabeça. Quando a gente fala de IA, a gente não está falando apenas de inteligência artificial generativa, que vai produzir texto, que vai fazer imagem. Existem tantas outras aplicações que a gente precisaria ter no radar. Então, quando eu olho para a legislação brasileira, a minha preocupação é que ela não seja uma legislação que olhe para um momento da discussão sobre inteligência artificial, e sei que isso é muito delicado, mas, de certa maneira, a gente tem que pensar a regulação como uma forma de tecnologia. A maneira pela qual o Brasil trata esse assunto deveria ser uma regulação que pudesse ser flexível, adaptável, entender a maneira pela qual a própria tecnologia se desenvolve e, de certa maneira, olhar para essas transformações. Aí, dito isso, acho que a gente tem que olhar para o texto da lei, como é que se desenha a dinâmica de responsabilidade, a dinâmica de produção documental, a dinâmica de transparência, mas sempre com esse olhar. Acho que o Brasil tem oportunidades aqui bastante importantes de ser um líder nessa discussão, como, de certa maneira, o Marco Civil da Internet, enfim, que completou 10 anos, fez com que o Brasil levasse adiante uma discussão sobre internet de forma bastante vanguardista. Acho que o Brasil tem uma possibilidade aqui de fazer o mesmo com inteligência artificial e alcançar esse fino equilíbrio. Mas eu ficaria por aqui, Murilo. Acho que esses são os pontos de atenção que a gente tem para o futuro. Obrigado. Tom. Obrigado, Murilo. Olha, eu acho que daria para a gente ficar aqui horas contando as experiências que nós tivemos ali. E eu, só esse ano, acho que eu já fui 3 vezes para a China. Então, cada vez que eu enxergo ali os avanços tecnológicos,
é incrível. Eu vou dar até um spoiler, por exemplo, a nossa empresa ela está construindo uma ilha agora em Shenzhen. Então, para quem foi ano passado, era só terra, era uma ilha artificial. Agora, ano que vem, a gente já vai ter uma ilha ali basicamente pronta. Então, eles avançam num ritmo bem diferente do que a gente está acostumado. Algumas tecnologias que, para mim, existem muitas, mas, às vezes, elas não se encaixam no nosso modelo da nossa cultura, talvez, ou que a gente não consiga replicar no Brasil nesse momento ou em outros países. Então, por exemplo, os chineses eles têm aplicações ali para a saúde que são muito interessantes. Uma das tecnologias que a gente viu ali é para tratamento, né, de pacientes remotamente. Então, conseguem levar ali máquinas eu não sei se a tomografia é a palavra certa, mas são máquinas remotas que conseguem fazer uma análise do andamento daquele tratamento do paciente em áreas remotas. Então, você não precisa levar... não, mas é realmente um device mesmo que você leva e o paciente passa ali dentro. Um outro muito interessante, crianças com deficiências ali ou com problema, né, de visão, consegue ver uma máquina e automaticamente já imprime, se você se permite, imprime um óculos já pronto com aquele grau correto para aquela criança com a lente, né? Então, isso também é baseado em inteligência artificial, essa análise instantânea daquela... Outra que está agora em grande fervor é essa da mão mesmo. Essa daqui já está implementada no aeroporto de Shenzhen, no Centro Olímpico de Shenzhen, na Universidade de Shenzhen. Então, você vai pegar um avião, você só não precisa mais do cartão de embarque, você só põe sua mão. Então, existe uma confiança tanta na tecnologia que já está sendo implementado, estações de metrô também, para pagamento, principalmente. Então, essa também é uma inteligência artificial muito avançada de reconhecimento de mão, com uma assertividade muito alta, que garantiu essa segurança para ser implementado no aeroporto e até mesmo em centros de conferência. Então, você entra já num evento usando a sua mão. Então, alguns desses casos, por exemplo, o aeroporto de Shenzhen ele é totalmente automatizado também, tecnologia da Tencent. A Tencent tem data centers. Quando ela vai montar um data center, a gente sabe que o data center consome muita energia e precisa de energia para resfriar. Uma das nossas tecnologias, a gente analisa a terraplanagem ali da cidade onde vai ser construído, e eles escolheram colocar data centers dentro da montanha. Eles fazem uns buracos fundos e implementam cápsulas de data center com poder computacional dentro da rocha mesmo, para resfriar. Então, ela usa o poder ali, né, natural para resfriação. E essa análise nem sei a palavra certa, geológica, ela é feita tudo com inteligência artificial para acertar realmente onde tem que ficar o... Então, alguns exemplos que acho que dá para a gente replicar. Obrigado, Tom. Johnny, eu acho que ainda dá tempo para mais uma pergunta, uma última. Eu acho que não vai dar tempo. Eu sei que tem uns comentários do senador. Então, vamos ao comentário do senador. Ok, vamos lá, então. Desculpa, seu. Imagine. Primeiro, cumprimentar mais uma vez, parabenizar. Importante tema. Eu tenho certeza que vão ter outros momentos, mas é importante lembrar que, há alguns anos atrás, a minha esposa fez aqui em Lisboa o mestrado de Direito Comparado, e a gente costuma muito falar do presidente Michel Temer, da nossa legislação, só que nós não perdemos para ninguém, para nenhum continente, no que trata a questão de legislação. O Brasil, pelo contrário, ele é muito avançado em muitos temas. E esse é mais um que muitos acreditam que, por muitas das vezes, demorar, mas não quer dizer que leis rápidas são boas leis. Então, é preciso ter muita calma, porque nós não estamos falando apenas do PL do presidente Rodrigo Pacheco, nós estamos falando de 9 projetos apensados a esse projeto. Há um estudo de comissão de juristas que também está pensado ao projeto, que, para ser tudo maturado e virar um projeto de lei, é um primeiro passo. Detalhe, tudo podendo ser modificado, porque lá nós temos essa capacidade de... Muitos criticam, vocês vivem melhorando ou mudando as leis. Não, a gente vive evoluindo, porque à medida que você vai percebendo que cada marco precisa ser ajustado com a realidade, nós vamos também ajustando com a legislação e assim fazendo com que o Brasil se torne uma casa de oportunidades.